Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda em pé, amados, pega a sua Bíblia, nesse momento. Eu não sei se você acredita em coincidência. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em propósito. Quando eu entrei daquela porta, eu escutei o irmão Robson, ele estava abrindo o culto e ele estava falando justamente a respeito dessa passagem. Justamente a respeito dessa passagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu não vou completar o que Ele colocou, apenas vou continuar aquilo que Ele já começou nessa noite. Porque Deus, se Ele confirmou essa palavra, porque realmente existem pessoas que talvez não estejam com uma paralisia física como a paralisia daquele homem. Mas talvez existam áreas na sua vida que estejam paralisadas. E essa noite é a noite que o Senhor escolheu para destravar essa área da tua vida e te fazer prosperar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. E trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que assim eles pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o teu leito e vá para casa. Então se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Feche os teus olhos. Pai santo, Pai querido, aqui está, Senhor, a tua palavra, Senhor. Meu Deus, a tua palavra, Senhor, que já foi confirmada nessa noite, meu Pai. Senhor, no meio de 66 livros da Bíblia, Senhor, o Senhor confirmou na abertura desse culto justamente essa palavra, Senhor, porque eu creio, ó Pai, que o Senhor tem algo a liberar para o teu povo nessa noite. Vidas que estão paralisadas, ó Pai, em áreas, meu Pai, que eu não sei quais, mas eu sei, meu Pai, que nessa noite o Senhor tem libertação, nessa noite o Senhor tem cura, nessa noite o Senhor tem refrigério, e eu peço a Ti, meu Pai, manifesta a Tua glória neste lugar, meu Deus, e desde já, eu repreendo, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que se levante contra a Tua palavra, tudo aquilo, meu Pai, que se levante, meu Pai, para tentar tirar a atenção, tirar a comunhão, tirar o foco da Tua igreja, meu Pai, pela autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal e declaramos que somente o Teu Espírito Santo tem liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aleluias. Queridos, capítulo 2 do livro de Marcos. Aqui nós temos o início da trajetória ministerial de Jesus. Se você voltar a página, você vai ver que no capítulo 1 do livro de Marcos, é o momento aonde Jesus se batiza,
é o momento onde Jesus vai recrutar os seus primeiros discípulos, é o momento onde Jesus vai começar a pregar a palavra. E aqui no capítulo 2 do livro de Marcos, Jesus já era uma pessoa conhecida. Jesus já havia se dado a conhecer através da palavra, através dos milagres que ele operava no meio do povo. E a Bíblia diz que o ministério de Jesus começou na Galileia. A Galileia foi o primeiro lugar, a primeira região aonde Jesus começou a operar os seus milagres, aonde Jesus começou a ministrar a sua palavra. E a cidade de Cafarnaum, que nós acabamos de ler, era uma cidade que situava-se na Galileia. E a Bíblia diz, no primeiro versículo do capítulo 2, que Jesus, ele estava em casa. Jesus, a Bíblia não diz que ele estava em uma casa, a Bíblia diz que Jesus, ele estava em casa. Algumas versões diz Jesus estava na casa. Mas o que vem a significar isso? Alguns pregadores, embora a Bíblia ela não deixe isso claro, alguns pregadores dizem que nesse momento Jesus ele estava na casa de Pedro. Sabemos que Jesus ele não era natural da cidade de Cafarnaum, Jesus era natural de Nazaré. Mas aqui, a maneira como a Bíblia expõe Jesus estar naquele momento, naquela casa, diz que Jesus ele não estava ali por acaso. Quando você fala que Jesus ele está na casa, significa que Jesus já esteve ali outras vezes. E se você voltar um pouco os versículos anteriores, você vai ver que o milagre de Jesus, o projeto de Jesus, aonde Jesus efetivamente começou a operar milagres, foi na casa da sogra de Pedro. Diz a Bíblia que Jesus orou pela sogra de Pedro que estava doente, ela sarou instantaneamente da sua enfermidade, passou a servir Jesus naquele momento. E no final do dia, milhares de pessoas, muitas pessoas, multidões, iam até Jesus para receber oração, e Jesus curava a todos. O fato da Bíblia deixar claro que Jesus não estava em uma casa, mas que Jesus estava em casa, significa que era literalmente um lugar, onde não fosse a residência fixa de Jesus, era um lugar onde ele estava em casa. Era um lugar onde ele tinha liberdade, era um lugar onde ele estava à vontade. E a Bíblia diz o quê? Que naquela casa onde Jesus estava, coisas aconteciam. As pessoas iam até aquela casa para receber oração. As pessoas, elas iam até a casa para ouvir uma palavra. As pessoas eram curadas naquela casa, porque a casa que tem a presença de Jesus, a casa que tem a presença do Espírito Santo, querido, algo acontece. Não tem como a presença de Deus, não tem como a presença de Jesus entrar na sua casa e não acontecer nada. Não tem como a presença de Jesus estar lá e você ter uma vida miserável, você ter uma vida onde tudo dá errado. Por quê? Porque aonde a presença de Deus está, aonde a presença do Espírito Santo está, coisas do céu acontecem. As pessoas ouvem a palavra. Aonde Jesus está, tem palavra. Aonde Jesus está, tem milagre. Aonde Jesus está, tem perdão. Aonde Jesus está, tem vidas sendo restauradas. E naquela situação, naquela casa não era diferente. A Bíblia diz que as pessoas iam até aquela casa, a casa em que Jesus estava, porque ali havia a presença do Pai. Ali havia sinais, ali havia prodígios, ali havia a manifestação do Espírito Santo. E havia ali muitas pessoas, querido, que precisavam de um milagre. Com certeza havia muitas pessoas ali desenganadas pela medicina. Com certeza havia muitas pessoas que precisavam de um milagre no seu casamento. Pessoas que precisavam de um milagre nas mais diversas áreas da sua vida. E a Bíblia diz que um homem paralítico ouve que Jesus estava em casa. Ouve que Jesus havia retornado para Cafarnaum e estava na casa, e estava operando milagres. Só que ele era paralítico. Ele não teria condição de ir sozinho, pelas suas próprias forças, até onde Jesus estava. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, então, ele chama outros 4 homens. E aqueles 4 homens levam aquele paralítico numa cama ou numa maca até onde Jesus estava. Querido, a primeira coisa que eu vejo aqui é que embora aquele homem ele fosse paralítico, embora aquele homem ele tivesse as suas dificuldades, havia uma virtude na vida daquele homem.
Aquele homem era um homem que sabia com quem ele andava. Ele sabia escolher pessoas certas para estar ao lado dele. Ele sabia escolher pessoas que poderiam levá-lo até a presença de Jesus. Querido, a melhor amizade que nós podemos ter, o melhor companheiro que nós podemos ter, é aquele que nos leva para a presença de Deus. É aquele que nos leva para a presença de Jesus. Você não precisa de amizades que te levem para o bar. Você não precisa de amizades que te levem para o boteco. Você não precisa de amizades que te levem para a balada. Você precisa de amizades que te levem para a casa do Senhor. Você precisa de amizades que te atraiam para a presença de Deus. Não estou falando de pessoas aqui que não conhecem a igreja. Não estou falando de pessoas desviadas. Muitas vezes, querido, no meio da nossa caminhada, muitas vezes no meio da nossa trajetória cristã, existem momentos de dificuldade que faz com que nós nos desanimemos, faz com que muitas vezes nós nos sintamos abatidos, faz com que muitas vezes o nosso coração fique triste. E nessas horas, nós temos que estar perto de pessoas que nós possamos nos inspirar, pessoas, querido, que possam nos fazer orar mais, pessoas que possam nos fazer acreditar mais, pessoas, querido, que possam nos fazer acreditar, crer no milagre de Deus ainda contra as circunstâncias. Talvez, para muitas pessoas que aquele homem pedisse ajuda, pedisse um socorro, talvez as pessoas poderiam dizer: não, eu não vou levar você até lá. Vou carregar uma maca, é muito pesado, eu não vou fazer isso. Mas a Bíblia diz que aqueles homens, eles não apenas carregaram a maca, eles não apenas carregaram o corpo daquele homem, eles carregaram junto com eles o sonho que aquele homem tinha, o desejo que aquele homem tinha. Ele se cercou de pessoas que sabiam sonhar como ele, sonhavam como ele, que criam como ele, que acreditavam como ele. E foi isso, querido, que fez o milagre acontecer na vida dele. Se cercar das pessoas certas. Se cercar das pessoas certas. E aí vem a grande pergunta: com que tipo de pessoas que nós temos convivido? Com que tipo de pessoas que nós temos andado? Não é para você dizer não, para você afastar as pessoas que não tenham essa visão, mas as pessoas que você vai caminhar junto. Uma coisa é você ter ali o seu companheiro de trabalho, mas uma coisa diferente é você caminhar, a sua caminhada, a sua intimidade, aquele que entra na tua casa, aquele que te dá conselho, aquele que te abraça, aquele que caminha junto com você. Que tipo de pessoa que é ela? O que essa pessoa ela pode acrescentar para a nossa vida? Será que essa pessoa ela tem a capacidade de sonhar os sonhos que nós temos? Será que ela tem a fé que nós temos? Será que nós estamos dando ouvido para pessoas que estão na mesma visão que nós? Aquele homem, a Bíblia diz que ele se cercou de pessoas que poderiam fazer a diferença na sua vida. Eu vejo, querido, virtude na vida do paralítico. E eu vejo também virtude na vida daqueles 4 homens. A Bíblia não diz o nome deles. A Bíblia não diz se eles eram amigos, se eles eram parentes daquele paralítico. Mas a Bíblia diz que aqueles 4 homens, eles se reuniram com um propósito. Aqueles 4 homens, eles se reuniram com uma missão. Aqueles 4 homens se reuniram, não foi para fazer fofoca, não foi para falar mal do fulano, do ciclano ou do beltrano. Aqueles 4 homens se reuniram para levar uma pessoa que estava passando por um momento de dificuldade até a presença de Jesus. Por mais, querido, que aqueles homens não tivessem aberto a sua boca, talvez aqueles homens não tivessem pregado para aquele homem, para aquele paralítico. Nós não sabemos o tipo de relação que eles tinham com aquele homem, mas nós sabemos que aqueles homens se doaram para que aquele homem conseguisse chegar até a sua cura. Aqueles homens se reuniram para fazer algo que o Senhor gostaria que todos nós fizéssemos: ajudar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. O Evangelho é isso, querido. O Evangelho é amar aquele que está ao teu lado, é amar o teu próximo, é amar o teu irmão da igreja, é amar o teu parente, é amar aquele que precisa de uma ajuda,
e que muitas vezes aos seus olhos você pode dizer, mas o que é que eu posso fazer nessa situação? Talvez aqueles homens poderiam dizer, como que eu posso ajudar este homem? Ele é paralítico, eu tenho visto a dificuldade que ele tem, eu tenho visto a tristeza que este homem carrega, mas como que eu posso ajudá-lo? Simplesmente carregando a sua maca, você já vai ajudá-lo. Simplesmente levando-o até Jesus, você já vai ajudá-lo. Talvez, querido, aquilo que você acha que pode fazer é tão pouco, mas isso que você acha que é tão pouco, vai fazer uma diferença tão grande na vida daquela pessoa, vai fazer uma diferença tão grande na vida do teu irmão. Talvez aquilo que você, mas é tão pouco, o que eu posso fazer? O pouco que você fizer, o pouco que aos seus olhos você fizer, é o que Deus vai usar para abençoar a vida de pessoas. É o que Deus vai usar para transformar cativeiros, para transformar situações. Aqueles homens, queridos, eles estavam sendo igreja. Eles estavam cumprindo o papel de igreja. Eles estavam cumprindo a missão que Deus outorgou a todos os cristãos. Quando Jesus estava para subir, Ele disse, eis que eu vos envio até os confins da terra, para que vocês preguem a palavra, para que vocês orem pelos enfermos, para que vocês chorem com os que choram, para que vocês se alegrem com os que se alegram, para que vocês cumpram o ID. O ID é isso. Aqueles homens já estavam, muito antes de Jesus falar aquelas palavras, eles já estavam cumprindo o ID do Senhor. E diz a palavra que aqueles homens, cumprindo este ID de Deus, eles levaram a maca, aquela cama daquele homem, daquele paralítico, até o lugar onde Jesus estava. E a Bíblia vai dizer que havia naquela casa uma multidão que simplesmente entopetou aquele lugar. Não havia como passar pela porta, não havia como entrar pela janela, e havia uma multidão que estava naquela casa, ouvindo a palavra de Jesus, e sendo curada pelo Senhor, recebendo a oração de Jesus. E aí eu pergunto para você, ali naquela casa, havia pessoas que estavam ouvindo a palavra, ali naquela casa havia cura, ali naquela casa havia manifestação do Espírito de Deus, ali naquela casa havia toda a manifestação de Jesus, mas aquela casa era uma igreja? E eu digo para você, aquela casa não era uma igreja. Talvez você possa dizer, mas por que não era? Tinha louvor, tinha palavra, tinha cura, mas lá naquela casa não tinha, querido, aquilo que é a função principal da igreja. A Bíblia diz que quando a igreja realmente ela nasceu, lá no livro de Atos, diz que entre os irmãos não havia necessidade alguma. Diz que todos aqueles que tinham, doavam para aqueles que não tinham. Aqueles que eram abençoados, abençoavam a vida daqueles que não tinham. Aqueles que estavam chorando, eram abraçados pelos seus irmãos. Aqueles que precisavam de oração, eram abraçados pelos seus irmãos. A Bíblia diz que uns confessavam os seus pecados uns para os outros. A Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada. Agora imagine essa situação. 4 homens, carregando um homem paralítico, querendo chegar até onde Jesus estava, e ninguém abriu caminho para aquele homem passar. Ninguém disse, olha, passe por aqui. Não, cada um estava pensando única e exclusivamente em si próprio. Cada um estava pensando única e exclusivamente no seu próprio milagre. Cada um estava preocupado com o seu próprio umbigo. E queridos, se nós atentarmos para a igreja de Deus hoje, e quando eu digo igreja, não digo uma igreja específica, eu digo a nossa geração, a igreja do século 21, nós vamos ver que muitas vezes as pessoas entram e saem da igreja, e muitas vezes elas se deparam com essa mesma situação. Pessoas que muitas vezes estão ali com o seu coração querendo a bênção de Deus apenas para si. Pessoas que não se alegram com a bênção do seu irmão. Pessoas que não se entristecem quando o seu irmão está passando por um momento de dificuldade. Pessoas que não oferecem um abraço. Pessoas que não oferecem uma palavra. Pessoas que se preocupam apenas com si próprios. E Jesus, nessa noite, Ele nos dá um alerta.
para que nós venhamos a refletir que tipo de igreja que nós temos sido. Será que o tipo de igreja que nós temos sido é o tipo de igreja que aqueles 4 homens estavam sendo, de levar aquele que precisava até Jesus? Ou estamos sendo a igreja igual àquela multidão, que olhava simplesmente para si própria, não se preocupava com quem estava ao seu redor, não se preocupava com quem estava passando necessidade, não se preocupava com quem precisava ouvir uma palavra, não se preocupava em levar o seu irmão até Jesus, até o encontro de Jesus? Que tipo de igreja que nós temos sido? Aqueles homens, queridos, chegaram diante daquela multidão e ninguém deu passagem. Ninguém abriu caminho para que aquele paralítico pudesse chegar até Jesus. Havia uma multidão, gritar não ia resolver. Talvez tentaram por cima, não deu, pela janela não deu, pela porta não ia. O pensamento, querido, qual seria o pensamento humanamente falando? Desistir, voltar para trás. Quem sabe tentar numa outra oportunidade, quem sabe tentar em um outro dia. Mas a Bíblia diz que aqueles homens perseveraram. A Bíblia diz que aqueles homens, eles não desistiram. Aqueles homens, eles permaneceram firmes no propósito. Querido, foi ministrado no culto passado. Muitas vezes você pede algo para o Senhor e Deus te concede na hora. Só que existem momentos da nossa vida que você pede e parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que o mundo espiritual está cerrado, parece que os céus estão de bronze. Só que a bênção, a porta aberta, o milagre já foi liberado por Deus. Aquilo que você precisa já foi liberado, mas muitas vezes é necessário um pouco mais de perseverança. É necessário persistir. A perseverança, querido, nada mais é do que a oportunidade que você tem de mostrar para Deus o quão disposto você está a lutar pelo teu milagre. Isso é perseverança. A Bíblia diz que durante 3 anos e meio não chovia sobre a terra de Israel. E em certo momento diz que o profeta Elias, ele foi orar para que Deus mandasse chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que Elias orou pela primeira vez e disse para o seu servo correr até o monte e ver o que estava acontecendo. O seu servo voltou e disse: olha, está tudo do mesmo jeito, o céu está azul, não tem uma nuvem no céu. Diz então que Elias orou pela segunda vez, Elias orou pela terceira vez, Elias orou pela quarta, pela quinta, pela sexta vez, e sempre nada acontecia. E diz a palavra que Elias orou pela 7ª vez, e na 7ª vez, quando o seu servo retornou, talvez desanimado, Elias perguntou: e aí, o que você viu? Ele disse: nada. Bom, para não dizer que eu não vi nada, eu vi uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem, muito pequena. Elias, quando ouviu aquilo, disse: olha, corre até Acabe, e diz para Acabe aparelhar os seus carros, porque veio uma chuva torrencial aí. Mas o que estava no céu? Apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Só que quando eu, querido, e você perseveramos, quando nós não desanimamos, quando nós não desistimos diante das lutas, diante das dificuldades, diante das palavras negativas, quando nós continuamos lutando, acreditando, nós perseveramos, nós começamos a ver coisas que os outros não veem. Nós vemos situações que para os outros parecem algo simplesmente que não tem importância alguma, mas é um sinal que Deus vai operar algo. Talvez para aquele moço de Elias, aquela nuvem do tamanho da mão de um homem não significasse nada, mas para Elias que tinha fé, para Elias que tinha perseverado, era o sinal de que Deus estava agindo. E nessa história, querido, não é diferente. Aqueles homens provavelmente eles tentaram colocar aquele paralítico diante de Jesus de todas as formas, de todas as maneiras, até que eles perceberam algo que ninguém ali havia percebido. Eles notaram algo que ninguém ali havia notado. Se por baixo não ia, então que fosse por cima. Diz a palavra então que aqueles homens eles vão subir no telhado daquela casa.
Aqueles homens, eles sobem no telhado da casa. Querido, hoje nós sabemos como é o telhado das casas, mas nós não sabemos como era o telhado da casa 2000 anos atrás. Nós não sabemos se ali havia um forro, nós não sabemos se ali havia uma telha, nós não sabemos se havia um tipo de laje, nós não sabemos o que havia, mas o que nós sabemos é que aqueles homens subiram no telhado, e não apenas subiram eles. Imagina a dificuldade daqueles homens, levar o corpo de um paralítico até em cima do telhado. Quem sabe eles amarraram aquele paralítico com lençóis, tiveram que amarrar aquele paralítico na cama, para que quando a cama se inclinasse, ele não caísse. Um sofrimento muito grande daqueles homens, para poder colocar aquele homem em cima do telhado. E de repente aqueles homens começam a destelhar aquela casa, começam a abrir ali aquela casa, e eu vejo Jesus, imagino Jesus, ministrando a palavra, e de repente começa a cair sujeira do telhado. Todo mundo começa a escutar um barulho, todo mundo começa a escutar algo, e ninguém sabe o que está acontecendo. De repente uma luz aparece no teto daquela casa, e a Bíblia diz que por aquele buraco, eles colocam aquele paralítico diante de Jesus. Aquele homem que estava sem andar, aquele homem que a multidão não deixou ele passar, aquele homem que enfrentou todas aquelas dificuldades, agora estava diante do Mestre. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele vê a fé daqueles homens, quando ele vê a atitude daqueles homens, a Bíblia diz que Jesus se impressiona. Querido, poucas coisas impressionavam Jesus. Não é fácil você impressionar a Deus, porque Deus, ele te conhece, ele sabe tudo aquilo que você vai fazer. Impressionar é quando você faz algo que é o quê? Inesperado. E tudo que você vai fazer, Deus já sabe o que você vai fazer. O que você vai fazer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, o Senhor já sabe. E por mais que você possa falar, eu sou, eu faço, isso não impressiona Deus. Deus não se impressiona com palavras, Deus não se impressiona com argumentos, Deus não se impressiona com discurso. A Bíblia diz que uma vez um jovem rico chegou diante de Jesus e disse para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para poder herdar a vida eterna? Diz que Jesus olha para aquele homem e diz: olha, você precisa guardar os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, ama o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma. Aquele jovem corta, Jesus disse: eu conheço todos os mandamentos, todos, e eu sou cumpridor de todos, eu cumpro todos os mandamentos. Talvez, quando aquele jovem falou isso, talvez o sentimento dele foi que Jesus ficaria impressionado, mas a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: então falta uma coisa ainda, vai, vende tudo o que você tem e entrega aos pobres. E diz a palavra que aquele homem voltou para sua casa, triste e abatido, porque não era isso que ele esperava ouvir, não era essa a resposta que ele esperava ouvir de Jesus. Mas a fé daqueles homens, a fé, toda vez que alguém chegou diante de Jesus com um posicionamento de fé, a Bíblia diz que Jesus ficou impressionado. Assim foi com a mulher sírio-fenícia, assim foi com o centurião, assim foi, querido, com este homem que não olhou para as adversidades, e a sua fé fez com que ele fizesse algo que ninguém acreditava que ele faria. A fé, querido, é a forma que nós temos para impressionar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que a fé é aquilo que nos faz nos aproximar de Deus, que aquele que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você agradar, é impossível você impressionar a Deus se você não tiver fé. Mas que tipo de fé? Talvez todos aqueles que estavam naquela casa tinham fé, só que a fé daquele homem não era uma fé baseada em palavras, não era uma fé baseada em discurso, não era uma fé baseada, querido, em argumentos, era uma fé baseada em atitude. Era uma fé que fez com que ele não ficasse parado, com que ele não ficasse reclamando, com que ele não ficasse questionando, mas uma fé que fez, mesmo paralítico, ele chamar ajuda e ir em busca do seu milagre, ir em busca da sua cura, ir em busca da sua restauração. A fé sem obras, ela é morta. De nada adianta nós termos fé, se a nossa fé não tiver atitude. Essas são as atitudes de fé que impressionam a Deus, não são as palavras de fé. Você pode falar uma palavra e no seu coração não crer, mas a tua atitude demonstra a fé que você tem.
A atitude que você tem demonstra a fé que está no teu coração. E a Bíblia diz que Jesus se impressionou com a fé daquele homem. E quando Jesus ele se impressiona com a fé daquele homem, Jesus ele olha para aquele paralítico e libera a seguinte palavra: os teus pecados estão perdoados. A Bíblia não diz, querido, mas eu fico imaginando a cara de decepção de todos que estavam ali. Jesus, ele fez algo totalmente contrário às expectativas das pessoas que estavam ali. Talvez as pessoas, quando viram aquele paralítico descer, um disse para o outro: Jesus vai curar ele, ele vai sair andando. Talvez aqueles homens, quando ouviram Jesus falando: olha, os teus pecados estão perdoados, talvez aqueles 4 homens também tenham se sentido frustrados, também tenham se sentido, quem sabe, com uma interrogação na sua cabeça. Mas não foi para isso que a gente veio. Nós viemos buscar para que Jesus orasse e esse homem fosse curado da sua paralisia. E Jesus de repente diz: os seus pecados estão perdoados. Querido, só que quando aquele telhado abriu e aquele paralítico, ele desceu naquela maca, todos viram a paralisia física daquele homem. Mas Jesus, ele conhece o teu interior. Ele conhece a tua vida na intimidade. Ele sabe daquilo que você mais precisa. E Jesus viu que a maior necessidade daquele homem não era simplesmente andar. A maior necessidade que aquele homem tinha era se libertar do peso do pecado. Era se libertar do peso que ele carregava de pecado sobre a sua vida. Jesus estava dizendo que antes de curar aquele homem, antes de operar o milagre, Jesus teria que curar a sua alma. Jesus teria que curar o seu interior. Querido, não adianta você receber cura física, não adianta Deus abrir a porta, não adianta Deus restaurar a tua família, se a tua alma estiver ferida, se a tua alma estiver, querido, com uma cicatriz, com uma ferida ardendo dentro dela. Deus, Ele primeiro trata a tua alma, Ele primeiro começa a obra de dentro para fora, e não de fora para dentro. As pessoas olharam e viram um paralítico. Jesus olhou e enxergou alguém que precisava de perdão. Jesus olhou e enxergou alguém que precisava ouvir uma palavra de conforto. E a Bíblia diz que havia ali alguns fariseus. E aqueles homens, eles começaram a arrazoar entre eles, dizendo: mas quem é este homem para dizer que perdoa pecados? Quem este homem pensa que é para dizer para este homem que os pecados dele estão perdoados? A princípio, Jesus havia simplesmente dito para aquele homem que os pecados dele estavam perdoados. Só que por aquilo que aqueles homens arrazoavam, Jesus disse: olha, para vocês saberem que eu tenho o poder de perdoar pecados, eu digo para ele também que ele se levante e ande. Que ele se levante da sua cama e volte para a sua casa andando. Porque aquilo que aqueles homens estavam arrazoando dentro do seu coração, aquilo que aqueles homens estavam dizendo, foi o combustível que Jesus usou para também curar a vida daquele homem. Deixa eu explicar melhor. Enquanto as pessoas estão falando mal de você, enquanto as pessoas estão falando pelas tuas costas, enquanto as pessoas estão te difamando, o Senhor está fazendo obra na tua vida. O Senhor está fazendo uma obra na tua casa. O Senhor está fazendo uma obra lá no teu trabalho. Enquanto as pessoas perdem o tempo para falar mal, o Senhor, Ele está trabalhando. O Senhor, Ele está agindo. O Senhor está manifestando a sua glória lá na sua casa, lá no meio dos seus. Não dê ouvidos àquilo que as pessoas estão cochichando, aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que as pessoas estão te difamando. Atente para aquilo que está diante de você. E diante de você está a presença do Deus Todo-Poderoso. Está a presença daquele que pode curar não apenas a tua alma, mas o teu físico, curar os teus sentimentos, curar a tua área emocional, curar a tua área financeira, curar todas as áreas da tua vida. A bênção de Deus, ela é completa em todas as áreas. Mas Deus sempre Ele vai começar da área mais importante. Talvez a área mais importante para você seja uma área que para Ele não é a mais importante.
Talvez as tuas prioridades não sejam as prioridades dele. Mas uma coisa eu digo para você: descansa. Deixa ele trabalhar. Deixa ele agir. Ele sabe o que faz. Ele sabe aonde coloca a mão. Ele sabe aonde começa a agir primeiro. Talvez você diga, mas a minha casa precisa de socorro. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Mas talvez antes de operar o milagre na tua casa, Ele precisa operar o milagre na tua vida. Talvez antes de Deus mudar a tua esposa, talvez antes de Deus mudar o teu esposo, Ele precisa mudar você. Talvez antes de Deus mudar algo lá, Ele precisa mudar algo em você. Talvez as tuas prioridades não sejam as prioridades dEle. Mas eu digo para você, deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor trabalhar na sua casa, na sua família. A Bíblia diz que aquele homem, quando Jesus disse, toma o teu leito e anda, a Bíblia diz que aquele homem se coloca de pé, coloca o seu leito debaixo do braço, e aquele homem que entrou carregado, aquele homem que foi içado no meio da sala através de lençóis, cordas, seja lá o que for, agora sai pela porta, a mesma porta que não deixaram ele passar, a mesma porta que impediram a sua entrada, agora ele passa de cabeça erguida, carregando a maca debaixo dos braços, porque Deus fez o milagre, porque ele não desistiu, porque ele não parou, porque ele não deu ouvido àquilo que as pessoas falavam, porque ele soube escolher amizades, ele soube escolher pessoas para estar perto dele. Querido, deixa eu dizer algo para você. O quadro, a situação que aquele homem entrou, imagina a situação, um paralítico descendo todo amarrado do teto, é uma situação de tristeza, é uma situação de desespero, mas agora imagine esse homem saindo daquela casa com a sua cabeça erguida, carregando a maca debaixo do seu braço, é uma situação onde a glória de Deus é manifesta. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que não importa como as coisas começam, o importante é como as coisas terminam. Não importa o que você esteja passando agora, o que importa é como você vai chegar quando tudo isso acabar. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Querido, talvez a tua vida, você olha para a tua vida e você vê uma situação, um filme de catástrofe, um filme de guerra, um filme de tristeza, um drama. Mas deixa eu dizer algo para você, este filme da tua vida ainda não acabou. O capítulo final da tua vida ainda não acabou. Não importa como começou, não importa como está o meio, o que importa é como estará no final. E o que Deus tem para nós no final é um final de bênção. Então somente fique na presença do Senhor. Então somente seja como este homem, como este paralítico foi. Lute por aquilo que você quer. Lute por aquilo que você precisa. Não dê ouvido aos murmurinhos, não dê ouvido à multidão, não dê ouvido às suas limitações, não dê ouvido à multidão, não dê ouvido para as dificuldades, para os telhados que você vai ter que escalar para chegar até Jesus. Tão somente caminhe em direção a Jesus, tão somente use a fé que Ele já colocou no teu coração. Porque a Bíblia diz que naquela casa havia palavra. E aonde tem palavra, tem fé. E nessa casa tem palavra. Então, a fé, ela é plantada no teu coração. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, pela palavra de Deus. Como que se adquire fé? Pela palavra. Quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando você toma atento com a palavra, você adquire fé. E quando você incrementa essa fé com atitude, Deus opera o milagre na tua vida. Deus muda situações. Deus muda quadro, Deus muda histórias. Tudo depende de uma decisão. Tudo depende de uma decisão. A nossa vida, desde o momento que nós abrimos os nossos olhos, até o momento que nós descemos à sepultura, ela é baseada em decisões. O céu, nós só conseguimos chegar até ele através de uma decisão. A decisão de entregar diante do Senhor a nossa vida, entregar no altar a nossa vida para o Senhor. E nessa noite, decida lutar. Nessa noite, decida se esforçar. Nessa noite, decida fazer como aquele homem fez. Se coloque de pé nesse momento. Aleluias. Querido, se Deus ministrou essa palavra no início do culto, se Deus ministrou essa palavra, fez essa palavra queimar dentro do meu coração também, é porque existe paralisia.
Existem pessoas que talvez estejam vivendo um momento de paralisia na sua vida. E eu quero chamar você, que essa palavra falou contigo. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Talvez a tua paralisia não seja uma paralisia física. Talvez não. Todos aqui são saudáveis. Glória a Deus por isso. Mas talvez existam na sua vida, talvez existam na sua família, talvez existam situações que estão paralisadas. Áreas da tua vida que têm sofrido uma paralisia. Nessa noite o Senhor quer te libertar.